1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Vou pedir para você mais um instante fechar os olhos, para nós orarmos ao Senhor. Feche os olhos, só para você não se distrair, tá bom? Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui cultuando, celebrando ao Senhor, por esse ambiente maravilhoso, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por mais esse dia, pelo privilégio de estarmos aqui, podemos ouvir da Tua palavra, que nos edifica, nos fortalece, nos encoraja, nos consola, nos dá vida. E o meu pedido ao Senhor é que mais esse dia seja isso que a Tua palavra cause, Pai. Senhor, simplesmente use a minha vida como um instrumento do Senhor, para falar ao coração dos meus irmãos, da Tua igreja, de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, e prepare agora o coração dos meus irmãos como uma boa terra para receber a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Deixa eu ler uma outra versão aqui, a NVI. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém, queridos? Até aqui eu quero ler com vocês. Na semana passada, eu ministrei uma palavra ao seu coração, queridos, falando sobre a mente de um vencedor. Que todos nós, tem algo que todos nós desejamos, é ser pessoas vitoriosas, ser pessoas vencedoras. Eu ministrei uma palavra que fala sobre a mente de vencedor, que não tem como uma pessoa realmente andar em vitória, ser uma pessoa vencedora na vida, se ela tem a mente de um perdedor. Isso não existe. Uma pessoa que anda em vitória, uma pessoa vitoriosa, ela tem a mente de um vencedor. Porque assim como o homem pensa na sua alma, assim ele acaba se tornando, ou assim ele é. Amém? Pessoas vitoriosas têm uma mente vitoriosa. Então a gente precisa de mudanças na nossa mente para andarmos em vitória. Mudar a nossa mente, alinhar a nossa mente conforme a palavra de Deus para andarmos em vitória. Como diz lá em Romanos capítulo 12, que diz para que a gente não se conforme com este mundo, mas para a gente se transformar, renovando o nosso entendimento, né, pela palavra de Deus, para que aí a gente seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando? Quando a gente renova a nossa mente. E a nossa mente transforma as nossas vidas. Uma renovação da mente, conforme a palavra, nos leva a andar em vitória. E eu falei que eu ia começar uma série de mensagens. Aquela foi, na verdade, uma mensagem preparatória para uma série de mensagens que eu quero começar hoje para o seu coração. E essa série de mensagens, queridos, fala sobre, o tema dela é a história de um vencedor. A história de um vencedor, marcas na vida de um campeão. Isso já faz algum tempo que estava latejando aqui no meu coração e começou a vir para fora. E eu acredito que nos próximos domingos aí, deixa o Espírito Santo conduzir, né? E eu quero ministrar o seu coração. Para quê? Para te ensinar o que é ser um vencedor simplesmente? Não. Porque eu desejo demais, queridos, que eu e você, que nós como igreja, para que a gente ande em vitória. Para que a gente viva o melhor de Deus. Para que a gente viva aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Então eu quero falar sobre isso, a história de um vencedor, marcas na vida de um campeão. Quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, e até mesmo para a história aí da humanidade, a gente vê que a história de vida de um vencedor, ela é repleta de marcas. Marcas que nos ensinam o caminho das pedras aí para a gente andar em vitória. E uma das marcas que estão aí na história de um vencedor, na trajetória de um vencedor, ela chama-se, algo que você não vai gostar muito de ouvir, mas uma das marcas na história, na trajetória de um vencedor, chama-se lutas. Essa é uma das marcas que carrega um campeão. Essa é uma das marcas na vida de um vencedor.
na vida de um mais que vencedor. Essa marca, uma das marcas, chama-se lutas. Amém? A história de um vencedor é marcada por lutas. E dentro disso, a primeira verdade que eu quero comunicar ao seu coração, dentro desse texto que nós lemos, capítulo 4, a partir do versículo 12, 1 Pedro 4, 12, é que as lutas, queridos, elas não devem ser surpresa para um vencedor. As lutas não devem ser surpresas. Olha o que diz o verso 12. Amados, não se surpreendam ou não fiquem surpresos com o fogo que surge entre vocês com a finalidade de os provar, como se fosse algo estranho que está acontecendo. Então, a primeira verdade que eu quero comunicar ao seu coração é isso. Amados, um vencedor, ele entende que lutas não é algo estranho. E aqui Paulo está dizendo para cristãos, e com certeza os cristãos, os filhos de Deus são mais que vencedores, ele está dizendo assim, para o cristão, passar por lutas, ou passar por diversas lutas, queridos, não deve ser algo que nos cause estranheza. Mas infelizmente, até nos dias de hoje, tem pessoas que ainda estranham, e eu acredito que estranham por entenderem de maneira equivocada a palavra de Deus, por terem sido ensinados de forma equivocada. Mas uma verdade, queridos, de um vencedor ele entende que passar por diversas lutas não é algo estranho para nós, mas é algo que vai acontecer. Amém? E de acordo com esse texto aí, de 1 Pedro 4,12, se a gente quiser trilhar o caminho da vitória, não deve ser surpresa para a gente passar por provações, mas ao contrário disso, o vencedor, querido, ele deve se alegrar ao passar por diversas provações e participar dos sofrimentos de Cristo. O vencedor, ao contrário, além de ele não estranhar de passar por muitas provas, a palavra de Deus diz que o vencedor deve se alegrar em passar por diversas provações e participar dos sofrimentos de Cristo. Pois a prova da fé de vocês produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, de forma que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então é a palavra de Deus que diz, considerem motivo de grande alegria. É por isso que eu acredito que diz, eu acho que é em Coríntios, né, queridos, que sobre a loucura da pregação, é algo maluco isso, né? Isso é algo maluco. Quem é que vai considerar motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações? Mas a palavra de Deus diz isso, considerem motivos de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Amém? Filipenses 1:29, aquele texto que diz, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer pelo seu nome. Algo que nenhum de nós gostaríamos de enfrentar, querido, chama-se lutas, provações. Ninguém quer passar. No entanto, o caminho de um vencedor, ele é pavimentado pelas lutas. O caminho de um vencedor é pavimentado pelas lutas. Não existe, querido, na história de um vencedor, história bíblica, ou mesmo fora da história bíblica, história de homens vencedores, mulheres vencedoras, que não tenha sido pavimentado por lutas. Pode procurar, pode pesquisar, pode ver a história de pessoas que de repente você admira, pessoas que foram bem-sucedidas na vida, seja em qualquer área, pessoas que inspiram, pessoas que hoje são referência, pessoas que fazem a diferença. Não existe, pelo menos eu não conheço, a história de um grande vencedor, vitorioso, vitoriosa, que não foi pavimentado por diversas lutas. Então a história de um vencedor é marcada por lutas, queridos. Amém, amados? Assim, se você tem enfrentado muitas lutas por amor a Cristo, por amor à sua palavra, deixa eu dizer algo para você. Parabéns. Parabéns. Você pode virar para o seu irmão assim e falar, meu irmão, parabéns. Pode fazer isso para ele? Parabéns. Pode fazer isso aí, tá tímido por quê? Parabéns. Só se você está passando luto. Parabéns pelas suas lutas, meu irmão. Parabéns pelas muitas lutas. Você está no caminho. Amém? Glória a Deus. Está no caminho de um vencedor.
Mas eu falei aqui que o caminho de um vencedor, nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Mas pastor, o que é participar do sofrimento de Cristo? Participar do sofrimento de Cristo é sofrer por andar de acordo com a vontade de Deus. Em um mundo, querido, onde os valores e os princípios são contrários à sua palavra. Então, quando eu sofro por Cristo, o que é sofrer por Cristo? É isso, é andar de acordo com a vontade de Deus, quando os princípios e valores desse mundo são totalmente contrários. Participar dos sofrimentos de Cristo é sofrer por permanecer em Deus e permanecer na sua palavra, quando tudo está dizendo para você desistir. Tudo está dizendo para você não permanecer, mas você permanece. Isso é participar dos sofrimentos de Cristo. Participar dos sofrimentos de Cristo, queridos, é sofrer por escolher a porta estreita, é sofrer por escolher o caminho apertado, enquanto a maioria está escolhendo a porta larga e o caminho mais fácil. Então, participar dos sofrimentos de Cristo é sofrer porque você escolheu o caminho, a porta mais apertada. E o caminho estreito, o caminho apertado. Isso é participar dos sofrimentos de Cristo. Participar dos sofrimentos de Cristo, queridos, é sofrer por fazer a vontade de Deus, quando essa vontade acaba contrariando a sua vontade. Sua vontade, sua carne, o desejo que você tem mediante a isso que você está passando, de repente é fazer algo que é contrário, mas você nega-se a si mesmo, você mortifica a sua carne e você permanece fazendo o que é a vontade do Pai. Isso, queridos, é participar dos sofrimentos de Cristo. Participar dos sofrimentos de Cristo, queridos, é sofrer por abrir mão da própria vida para viver para a glória de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É abrir mão da sua vida, é negar-se a si mesmo, é renunciar, é você fazer como Cristo. Eu não estou mais aqui para viver para mim, para satisfazer os meus sonhos, os meus desejos e propósitos, mas eu estou aqui para viver para Deus, para a glória dEle, para a vontade dEle, ainda que isso contrarie a minha vontade. Isso, queridos, é sofrer por Cristo, e o caminho de um vencedor é pavimentado por isso. O caminho de um verdadeiro vencedor é pavimentado dessa forma. Eu quero dar um exemplo de um vencedor, pedir para o pessoal aí, dá para me acompanhar no texto? 2 Coríntios, pessoal do mídia aí, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 28. Eu quero mostrar um exemplo para vocês de um vencedor que pavimentou seu caminho com muitas lutas. Quando a gente fala desse nome, não tem ninguém que ousa dizer que ele não foi um vencedor, né? Que foi o nosso irmão, apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que nos é exemplo, que nos é modelo. O homem que disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu quero ler um breve relato desse vencedor. Esse que escreveu em Romanos que nós somos mais que vencedores. Esse que escreveu em Filipenses capítulo 4, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse que escreveu na carta aos Coríntios que a tua graça me basta, que pediu 3 vezes ao Senhor para que retirasse um espinho na sua carne que o afligia, mas Deus não o retirou, mas simplesmente deu graça para que ele suportasse aquela situação. E ele disse, a tua graça me basta. Esse que chegou na sua vida, e diz lá, relatado na carta ao seu discípulo Timóteo, que ele diz, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a minha fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça que Deus reservou para todos aqueles que o amam, que amam a sua vinda. Esse vencedor. Eu quero ler um pedacinho do relato da sua vida, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 até o versículo 28. Olha o que diz aí. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma.
Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Vai prestando atenção o que ele está falando. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. Eu não me lembro agora, eu comecei a pesquisar, queridos, e confesso que depois eu acabei não terminando, mas quando fala desse açoite, diz que o instrumento que era para açoitar era algo que realmente acabava dilacerando as costas. Alguém se lembra aí para me ajudar? Tiago, pastor Paulo, alguém se lembra de como era esse instrumento que era feito ali os açoites, no tempo do apóstolo Paulo? Eu não me lembro agora, eu comecei a pesquisar sobre o azorrague, que fala até, né? Ossos de animais na ponta de uns fios de couro, se eu não me engano, né? Com pedaços de osso, de ferro, que quando realmente dava nas costas, açoitava, era algo que realmente dilacerava as costas. E ele diz ali, volta o texto para mim, volta o outro texto, verso 24, 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. Será que isso é ser mais que vencedor? Ele recebeu, ele foi açoitado. Imagina como eram as costas desse homem. Imagina como eram as costas. Verso 25. 3 vezes eu fui golpeado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Você vai ler lá em Atos dos Apóstolos que ele foi apedrejado de tal forma que acharam que ele estava morto e o arrastaram para fora da cidade. Foi apedrejado. 3 vezes ele sofreu naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Verso 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Verso 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes eu fiquei sem dormir. Passei fome, passei sede, volta lá. Passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio, suportei nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Você quer ser mais que vencedor? Você quer pavimentar o seu caminho para a vitória que Deus tem para você? Aqui está um relato, queridos, que eu acredito que de repente no nosso tempo muitos diriam, cara, esse cara, eu acho que esse cara não é crente não. Olha o que ele tem passado, olha o que ele tem sofrido, eu acho que deve ter algum pecado na vida desse cara. Deve ter algo, que isso? Andar com Jesus e passar por tudo isso aí, passar por isso, passou frio, passou nudez, perigo dos irmãos, perigo na cidade, perigo no mar, sofreu naufrágio, açoitado, apedrejado, espancado com varas, e ainda se preocupava com a igreja. Mas esse é um relato de um vencedor, de uma pessoa que pavimentou o seu caminho com as lutas, queridos. Mas uma pessoa que no final da sua vida ele diz, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, e eu guardei a fé. Desde agora está me reservada a coroa da justiça. Esse é o relato de um vencedor. Você está aí, de repente, naquela época, pode ser que ele não parecesse um vencedor. A ponto de, na carta aos Coríntios, não me lembro agora se é a 1ª ou a 2ª Coríntios, que alguns estavam até desprezando o seu apostolado. Alguns estavam dizendo que Paulo era até desprezível, que a palavra dele não era eloquente, a pregação dele não era eloquente. Alguns estavam desprezando o apóstolo Paulo, porque estavam dando crédito a alguns superapóstolos que tinham surgido na época, né? Alguns que se diziam apóstolos, que estavam pregando coisas que nada tinha a ver com a cruz de Cristo. E ali, o povo estava se voltando para esses superapóstolos, e Paulo, com o amor de um pai, estava ali confrontando eles, para que eles se voltassem para a verdade. E esse aqui também é um relato de Paulo falando assim, olha, eu levo as marcas de um apóstolo, as marcas de um seguidor de Jesus. Amém, queridos? Mas eu quero te encorajar nessa noite, dizendo que um vencedor, que é você, sou eu, o caminho de um vencedor é pavimentado por lutas.
Então, quando surge do diabo, sentar do seu ladinho e começar a cochichar no seu ouvido, por causa das muitas lutas que você tem passado, que você é um perdedor, que você não consegue nada, que você não vai dar nada, você manda ele para o inferno. Ele você pode mandar para o inferno, ninguém você manda não. Olha, manda hora até regalar um zoião assim, ó. O diabo pode mandar, porque lá é o lugar dele. O lugar dele não é buzinando no seu ouvido, não. O lugar dele, de Satanás e seus demônios, é no inferno. Amém? Você pode mandar ele para lá. Pode mandar ele embora com as suas mentiras. Porque eu e você, de acordo com a palavra, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque é isso que a palavra diz a meu e ao seu respeito. Amém, queridos? Glória a Deus. Segundo lugar, eu quero falar um pouquinho sobre o propósito das lutas. Mas, pastor, por que passar lutas? Por que eu tenho que passar por lutas como vencedor e pavimentar o meu caminho com lutas, pastor? Primeiro, propósito das lutas, nos fazer pessoas perseverantes que não desistem. Projeta para mim Tiago capítulo 1, verso 3. Tiago 1, verso 3. E já fica aí preparado para estar projetando os outros textos, tá? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O versículo antes, o verso 2 e o verso 1 vai dizer aquilo que eu li para vocês. Meus amados, considerem motivos de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. E aí entra o verso 2, verso 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Um dos motivos da gente passar por diversas lutas, queridos, para que a gente seja pessoa perseverante, pessoa que não desiste. Nós não podemos ser, queridos, como diz aquele ditado popular, não sei se você já ouviu, como os frangos de granja. Já ouviu esse ditado? A gente não pode ser frango de granja. E nem criarmos os nossos filhos, os nossos descendentes, os nossos irmãos, os nossos discípulos como frango de granja. A gente não pode ser isso. Amém? O que é o frango de granja? O que quer dizer essa expressão popular, frango de granja, queridos? São pessoas sem ação, pessoas sem vigor físico, pessoas que não têm estrutura emocional para enfrentar as lutas dessa vida, pessoas sem reação, pessoas covardes. Frango de granja, fraco, não tem músculos espirituais. Nós não podemos ser frangos de granja, queridos. Nós não fomos chamados, nós não somos frangos de granja. Então as lutas, coisas que nós passamos, é para que nós nos tornemos pessoas perseverantes. O que é perseverança? Perseverança é a qualidade daquela pessoa que não desiste. Não desiste. Você quer ver um exemplo? Eu falei dos filhos. Se você super proteger os seus filhos, de tudo, de todos, você sempre super protegendo para que ele não enfrente nada, nenhum problema, nenhuma dificuldade, você cerca o seu filho de tal maneira que você super protege ele. O que é que vai acontecer com o seu filho? Quando ele crescer, se tornar um jovem, um homem, uma mulher, o que é que vai acontecer? Vai ser um frango de granja. A primeira situação, a primeira dificuldade que ele enfrentar lá fora na vida, ele vai desistir. Ele não está emocionalmente preparado. Ele não criou músculos espirituais, ele não está emocionalmente, ou de tantas outras formas não está preparado, porque criou, você super protegeu ele. E aí ele não vai estar preparado, e infelizmente nós vemos isso nesse tempo, nessa geração, muitos jovens, muitos adolescentes que não estão preparados para enfrentar dificuldades. Na primeira dificuldade já esmorece, na primeira dificuldade já desiste, e aí vai sofrer, vai apanhar na vida, seja na área emocional, não é preparado para o relacionamento, não é preparado para a área acadêmica, não é preparado para trabalhar, não sabe como lidar com as questões de trabalho, não sabe como lidar com as questões trabalhando em conjunto, não sabe. São jovens que não estão preparados, porque são igual frango de granja. Não estão preparados para sofrer, porque às vezes foram super protegidos e ao primeiro sinal de sofrimento desiste. E aí desiste de tudo. E Deus não nos chamou para sermos frangos de granja. Deus nos chamou como vencedores. E vencedores enfrentam tribulações e provações e são pessoas perseverantes que não desistem. Pessoas que exercitam os seus músculos espirituais e são fortes no Senhor.
Por que eu passo por lutas, pastor? Para nos tornar pessoas maduras e íntegras, sem que nada nos falte. Tiago 1,4. Tiago 1,4, pode projetar. Olha o que diz o texto. Tiago 1,4. Aí está 4,1. É no mesmo capítulo, versículo 4. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e sejam íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Nós passamos por tantas coisas, queridos. A gente cresça, amadureça. E eu já falei aqui que Deus ele vai confiar coisas grandiosas na mão de pessoas que são maduras, íntegras. Não vai confiar coisas preciosas do seu reino a crianças, a meninos. Então, e infelizmente ou felizmente, eu não sei como você quer encarar, como a gente pode encarar, ninguém vai amadurecer, crescer, se tornar forte, robusto, só vivendo no bem bom. Só tendo vitória. Só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Só vitória no sentido assim, queridos, que não tem lutas. Que vitória a gente vai ter. Que não passa por lutas. Ninguém. O caminho do vencedor é pavimentado por lutas, mas as lutas fazem com que a gente se torne maduros, pessoas maduras e íntegras. Amém, queridos? Uma outra coisa, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Por que eu passo por lutas? Eu passo por lutas, pastor, é para revelar uma fé genuína em nosso Deus, em sua palavra. Fé é essa, querido, que não se baseia nas circunstâncias e nem se baseia nos sentimentos. 1 Pedro 1, do verso 6 ao verso 7. Nisso vocês exultam. Olha aí novamente dizendo sobre exultar, se alegrar. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Verso 7. Assim acontece. Está falando do propósito. Agora, por um pouco de tempo, a gente deve ser entristecido por todo tipo de provação. Qual o propósito? Verso 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Então nós passamos por provações para revelar que nós temos uma fé genuína, e não uma fé falsa. Mas uma fé genuína, e que vai resultar em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então um dos propósitos, queridos, é revelar uma fé genuína no nosso Deus, uma fé genuína na sua palavra, fé que não se baseia nas circunstâncias, não se baseia nos sentimentos, é revelar uma fé pura e genuína. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e verso 4, qual o propósito de passarmos por lutas? É nos capacitar para o nosso ministério e para sermos encorajadores dos nossos irmãos, para sermos consoladores, para sermos encorajadores. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e verso 4. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. 2 Coríntios, não primeiro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, um dos propósitos, queridos, é nos consolar, nos preparar para que nós possamos ser consoladores, encorajadores dos nossos irmãos que passam também por tribulações. Gálatas capítulo 4, verso 1 e verso 2. Gálatas 4, versículo 1 e versículo 2. Por que passamos por lutas, pastor? Para nos preparar, para nos entregar suas promessas. Passamos por lutas porque Deus está nos preparando para entregar suas promessas. Gálatas 4, do 1 ao 2, olha o que diz aí. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Verso 3.
Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Só até aqui. Mas eu quero pegar só o verso 1 e o verso 2, que fala, queridos, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo. Ele ainda não recebe a sua porção, não recebe a sua herança. Ele vai receber somente quando ele se torna, tem a maior idade que vai receber. Eu vejo que isso nos fala de maturidade. Não uma ideia, não só uma questão de uma idade cronológica, mas sobre maturidade, que à medida que nós amadurecemos, à medida que nós estivermos prontos, nós vamos receber aquilo que Deus nos prometeu, a herança que Deus tem para os filhos. Mas quando? Quando ele é de maior, quando ele é maduro para receber o que Deus tem para ele. Então, por que nós passamos muitas vezes? Para que a gente venha amadurecer e para que a gente venha receber o que Deus tem preparado. Mas quando? Quando a gente amadurecer, queridos. Amém, queridos? Terceiro, eu falei aqui, por que passamos, né, o propósito? Mas agora, pastor, tudo bem, eu entendi aí o porquê, mas como que eu passo pelas lutas? Eu quero que você vá comigo lá em Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, projeta para mim, Gênesis 22, a partir do verso 3. Gênesis 22. Vamos ler desde o 1. Vou pedir para o pessoal da atmosfera, por favor, se puder pegar mais uma água para o pastor. O pastor está com a garganta seca. Está igual um camelo agora. Gênesis 22. Essa é a história, queridos. Obrigado, meu irmão. Aquela história que nós conhecemos, quando Deus põe Abraão à prova e pede o seu filho Isaque para que sacrificasse Isaque. Diz assim, versículo 1, do verso 1 ao verso 3. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Como passar pelas lutas, queridos? Como eu disse, a gente vê aqui, esse é um relato de quando Deus pôs Abraão à prova e pede Isaque, o filho da promessa. O filho que... Obrigado, minha irmã. O filho que ele demorou 25 anos de Deus para receber, e a qual Deus havia prometido que através de Isaque seria considerada a sua descendência. Mas nesse momento aqui Deus está pondo Abraão à prova, e pedindo para que Abraão entregasse o seu filho em sacrifício, em holocausto. E a primeira coisa que eu vejo como a gente passar pelas lutas, a gente vai aprender com Abraão algumas atitudes aqui. A primeira atitude que eu vejo está no versículo 3. Depois que Abraão recebeu essa palavra, você não vê Abraão titubeando, questionando o porquê, o senhor está doido, o senhor está maluco, será que o senhor se enganou? Você vê no versículo 3, na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou seu jumento, levou consigo seus servos, Isaque seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Abraão simplesmente obedeceu. Como é que eu passo pelas lutas? Obedeça. Mesmo que a princípio você não esteja entendendo nada. Pastor, mas eu não estou entendendo. Não está entendendo? Não tem problema. Só obedece. Mesmo que você não entenda o porquê agora, mas seja obediente. Só faz o que Deus te mandou. Então essa é uma das maneiras, se a gente quer ser um vencedor, só obedece. Ainda que a princípio você não esteja entendendo. Olha o versículo 5 agora. De Gênesis 22, versículo 5. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Segundo lugar, como que eu passo? Continue a adorar a Deus e creia que Ele fará o sobrenatural na sua vida.
Abraão, queridos, você acha que o Abraão estava lá contente, feliz, pulando, dançando? Eu vou sacrificar Isaac que Deus me deu. Você acha que estava assim? Mas ainda assim, olha o que esse homem diz. Fiquem aqui que eu vou lá com o menino. E depois de adorar, nós vamos voltar. Então, mesmo no meio dessa dor, mesmo no meio dessa luta, quer passar por essa luta? Continua adorando. Continua adorando e crendo como Abraão, que Deus vai fazer o sobrenatural. Porque Abraão não só adorou, mas ele disse para os servos, depois de adorar, eu vou voltar com o menino. Porque diz lá em Hebreus que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Abraão estava a ponto de sacrificar porque ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Mas o que eu quero dizer para você dentro desse versículo está doendo? É pavimentado pelas lutas, mas uma maneira de passar por elas não deixe de adorar, continue adorando e crendo que o sobrenatural de Deus vai se manifestar na sua vida, como Abraão fez. Amém, queridos? Nós vemos esse relato lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas também estavam encarcerados, tinham sido açoitados, com os pés e as mãos amarrados no tronco, e diz que, se eu não me engano, eu acho que à meia-noite, diz que sabe o que eles faziam? Murmurando, Deus, por que o Senhor deixou a gente passar por isso? Eu sou teu servo, por que eu estou passando isso? Fui açoitado, agora aqui estou preso, amarrado, aonde o Senhor está? Era assim que eles falaram? Onde está o Senhor? Se eu sou crente mesmo, por que eu estou passando isso? Que humilhação! A gente só está sendo humilhado, só humilhado, eu acho que o Senhor não está mais comigo. O Senhor me deixou, o Senhor nos abandonou. Que isso? Não vou ser mais crente não vale a pena ser crente. É só luta, açoite, vara, apedrejamento, naufrágio, perigo dos meus compatriotas, perigo de assaltante, é só isso, chega, para mim chega. Vocês lembram que Paulo relatou isso lá em Atos? Sim? O que é que Paulo faz? Paulo e Silas, encarcerado, açoitado, amarrado com os pés e as mãos, o que é que eles faziam à meia-noite? O que é que diz a palavra de Deus? Cantavam, adoravam, eles adoravam em meio àquela dor. Você imagina, eles estavam com as costas cortadas, que tinham sido açoitados, amarrados, presos, e diz que eles cantavam, adoravam, e diz que com isso houve um grande terremoto, tremeu os alicerces ali da prisão, diz que as cadeias de todos ali se soltaram. A adoração daqueles homens, o posicionamento daqueles homens, não só afetou a vida deles, mas afetou a vida daqueles que os cercavam, porque no meio das lutas, eles adoravam ao seu Deus. O caminho de um vencedor, querido, é pavimentado por lutas, e o meio de passar por essas lutas adore, adore, está tudo bem, adore, tudo glória a Deus, adore, está difícil, adore, está com dor, adore, faltando dinheiro, adore, faltando saúde, adore, passando por um tempo de luto, irmã Fátima, que não é fácil, mas adore, mesmo com dor no coração, você pode adorar. Um vencedor é dessa forma, queridos, ele pavimenta o seu caminho dessa maneira. Dessa maneira, a gente se entristece, a gente sofre pressão, a gente sofre tantas coisas, mas não deixe o inimigo calar a sua voz, não deixe o inimigo calar a sua boca, não deixe o inimigo impedir você de adorar ao Senhor. Lá em Josué capítulo 1, fala sobre isso, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, não deixe, mas antes medite nele dia e noite, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte, seja corajoso, não fique apavorado, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, mesmo no meio da prova, vai estar com você por onde você andar. Adore, adore. Como é que eu passo pelas lutas, pastor? Verso 6 ao verso 8. Abraão pegou a lenha para o holocausto,
e a colocou nos ombros de seu filho. Gênesis 22, do 6 ao 8. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Como passar pelas lutas? Creia que o Senhor há de prover em sua vida tudo o que você necessitar. Deus mesmo há de prover. Deus proverá, meu filho. Deus proverá, meu filho. Deus proverá tudo aquilo que você necessitar. Versículo 9, verso 10. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Como eu passo pela prova, pastor, construa um altar ao Senhor em seu coração e ofereça a Ele o que você tem de melhor. Abraão foi, nesse momento, construiu o altar, deitou Isaque, que era o que ele mais amava, o filho que ele amava, o filho da promessa, o que ele esperou durante 25 anos. Então Abraão construiu um altar, colocou Isaque sobre o altar e falou: está aqui, Senhor, o meu melhor, tudo que eu esperei, tudo que eu tenho de melhor, eu te entrego, eu estou disposto. Como eu passo pelas lutas, construa um altar no seu coração e ofereça a Deus o seu melhor. E por último, para a gente encerrar, Gênesis 22, o verso 15 ao verso 18. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Qual que é o resultado, queridos, de sermos aprovados em meio às lutas? Simples, como diz esse texto, o resultado de sermos aprovados pelas lutas é sermos abençoados por Deus, e não só isso, nos tornarmos canais de bênção na vida de milhares e milhares, como Deus diz aqui para Abraão: Abraão, porque você me obedeceu, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho, mas me obedeceu e foi fiel até o final, esteja certo que eu te abençoarei. E não só vou te abençoar, através de você, através da sua descendência, milhares vão ser abençoados. Então, querido, tem prova? Tem. É pavimentado, como eu disse aqui, por muitas provas. Só que Deus nos prova, não para a gente ficar na prova e morrer na prova, mas é para que nós saiamos aprovados. Tem prova? Tem. Mas não tem só prova. Depois da prova, tem a recompensa. E a recompensa, queridos, é sermos abençoados por Deus. E não só sermos abençoados, é aquilo que Deus nos abençoar, vai transbordar das nossas vidas e vai abençoar outras gerações, vai abençoar a sua geração, vai abençoar a sua casa, vai abençoar seus familiares, vai abençoar seus irmãos, vai abençoar as pessoas que te cercam, vai abençoar pessoas de outra cidade, outro país, outra nação. A bênção de Deus sobre a sua vida vai abençoar milhares, vai transbordar de você e vai abençoar muitas outras pessoas. Por quê? Porque você permaneceu, perseverou, obedeceu, permaneceu firme no Senhor. Amém, queridos? Em meio às provas. Aqui, nesse lugar, nessa igreja,
não tem nenhum frango de granja. Aqui tem pessoas fortes no Senhor, pessoas robustas no Senhor, pessoas que estão sendo fortalecidas espiritualmente e pessoas que vão viver e vão conquistar os sonhos e projetos que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu ministério e para esse ministério. Amém? É isso que eu declaro sobre essa igreja, sobre essa casa, sobre a sua vida. Se você crê, queridos, estende a sua mão, toma posse disso. Toma posse dessa palavra, toma posse disso para a sua vida, porque você é mais que vencedor, você é vencedor em Cristo Jesus. Deus tem o melhor para você. Deus não te chamou para andar em derrota, Deus não te criou para ser um derrotado, Deus te criou para ser um vencedor, Deus te criou para a glória dEle, Deus te criou para ser um abençoador, para abençoar muitas e muitas vidas. Amém, amados? Glória a Deus. Deixa eu pedir para você se colocar de pé. Para encerrar, eu quero dizer, as lutas fazem parte da trajetória de um vencedor. São marcas, as lutas, queridos, são marcas na vida de um campeão. Mais uma vez, eu quero repetir, as lutas fazem parte da trajetória de um vencedor. Pavimenta o seu caminho. São marcas na vida de um campeão. Mas a vitória e a recompensa já são certo para aqueles que se posicionam em Deus em meio a estas lutas. É certo. A vitória é certa. A recompensa é certa. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que dele se aproximam. Me ajudem agora a lembrar. É necessário que aqueles, está aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Queridos, o nosso Deus é um Deus galardoador. Ainda que agora devam ser entristecidos por todo tipo de provação, mas assim acontece, meu irmão, para que fique comprovado que a sua fé é genuína. Mas vai chegar o tempo de você ser presenteado, galardoado, receber a recompensa do seu Pai. Amém? Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Feche seus olhos por um instante. Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo tome esta palavra e continue no decorrer dos dias a ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, para que nós venhamos viver cada uma das vitórias que o Senhor tem para nós. Para que nós venhamos andar em vitória em todas as áreas da nossa vida. Para que nós venhamos desfrutar da vida plena e abundante que o Senhor tem para nós. Para que nós venhamos, Pai, as bênçãos do Senhor venha transbordar sobre a nossa vida e alcançar outras vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós oramos, agradecidos. Nós entendemos, Pai, dizemos para o Senhor, entendemos, Pai, entendemos que um vencedor pavimenta o seu caminho com lutas. As lutas são marcas, Pai, mas nós entendemos também que no Senhor nós vamos ter vitória sobre cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos e declaramos sobre a nossa vida, a nossa casa, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma forte salva de palmas ao nosso Senhor, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero despedir vocês, mas antes de despedir, eu vou pedir igual na semana passada, você vai virar para o seu irmão aí, você vai falar para ele, meu irmão, você tem a cara da vitória. Mas não é a vitória da Maiara, não. Você tem a cara da vitória. Amém? Glória a Deus. Estende suas mãos assim, queridos. Chega, tá bom. Estende suas mãos, deixa eu despedir vocês. Eu quero dizer algo para vocês, queridos. Semana que vem, nós vamos dar continuidade sobre a história de um vencedor.
sobre as marcas na vida de um campeão. Então eu quero que você esteja aqui na semana que vem, nós vamos dar continuidade. Deus tem mais uma porção preciosa sobre essa palavra, uma palavra que vai ser rema para o seu coração. Eu creio nisso, amém? Até eu estou na expectativa, eu ainda não sei. Estou na expectativa do que Deus vai dar, amém? Estende assim as suas mãos. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto, e os conceda graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoe em nome de Jesus, amém e amém. Declaro uma semana de bênção para o seu irmão, uma semana de vitória, abençoa a vida dele, dá um abraço nele aí em nome de Jesus.